Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. A gente sabe que na nossa vida, o desafio constante de se manter sem desistir é bravo, não é brincadeira. É mais fácil de desistir. Continuar, perseverar, custa caro muitas vezes para nós. E eu sempre digo que o grande perigo na vida é quando a gente não percebe que está desistindo. Quando alguém lá no meio do jogo fala, olha, parei, não quero mais. Você sabe que ele desistiu, ele sabe que desistiu. Pediu para sair. Claramente, todos estão vendo que ele desistiu. O problema é quando você percebe que tem um jogador que não está dando mais o seu sangue, quando não está se esforçando mais, está prejudicando o time, porque nem ele mesmo percebe que já desistiu. Antes mesmo da partida terminar, mesmo estando de corpo presente no campo, ele já deixou de jogar há muito tempo. Essa é a desistência perigosa. É a desistência velada. É aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. Num jogo de futebol, o que vai ser o problema? A gente vai jogar com um jogador a menos, que está lá meio morto no meio do campo, fingindo que está jogando. E aí o prejuízo é perder um campeonato, perder uma Copa do Mundo, como já aconteceu. Claro que ganhar é bom. Mas um time ali no jogo de futebol, isso passa. Agora, quando é a vida da gente que está em jogo, essa negligência não podemos permitir. E mesmo que outros jogadores façam parte do jogo da nossa vida, o principal jogador é você. É você que tem que fazer a defesa, você é o goleiro, você faz a defesa, mas você também é o meio de campo e você é o artilheiro. Tem que ser o artilheiro. Tem que ser o centroavante, aquele que faz o gol. Sabe por quê? Porque nessa partida, ainda que você tenha outras pessoas jogando com você, o protagonismo é seu. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência, acostumou a perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. Sabe, minha gente, eu tenho pedido muito a Deus de me dar a sensibilidade de perceber a vida que eu estou vivendo. Eu não quero viver sem perceber a vida. Eu não quero correr o risco de que a pressa dos meus dias venha me retirar a capacidade de saborear cada momento que eu posso viver. Ainda hoje estava conversando com uma amiga dizendo que às vezes eu tenho medo de estar dando à minha alma um tratamento que ela não merece. Não estou falando da minha opção de ser padre, viu? De jeito nenhum. Mas muitas vezes como vivo sendo padre. Será que eu preciso mudar alguma coisa no meu ritmo de trabalho, para que eu tenha condições de perceber a minha vida e não perder a capacidade de saborear cada detalhe da minha existência? Sei que às vezes a sua vida tem muita coisa acontecendo em torno dela, mas eu tenho medo que você não esteja em tudo isso que está acontecendo em torno dela. E às vezes a gente vai fazendo escolhas, a gente vai julgando de um jeito que a gente não percebe que está perdendo. Aí de repente quando você nota, o déficit já é muito grande, o prejuízo já é muito grande. Aí você olha para trás e diz, aquela velha frase, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Por que eu não fui mais próximo? Por que eu não trabalhei menos? Ou por que eu não trabalhei mais? Por que eu não me dediquei mais a mim? Aos meus projetos? Por que eu não fui capaz de me amar um pouco mais?
e assim, consequentemente, eu ter condições de amar um pouco melhor os que estavam ao meu redor? Por que eu não tive disposição de lidar com aquele defeito tão horroroso que eu tinha e que hoje está muito pior do que naquele tempo da juventude? Por que eu não tive coragem de ser verdadeiro comigo, com as pessoas que estão ao meu redor? Por que eu não olhei de frente para o meu limite, para a minha limitação? Minha gente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos fazer essa cobrança. Sabe, eu fico pensando que o que Jesus fazia com as pessoas quando ele as encontrava era justamente despertar nelas as perguntas. Jesus era um homem que inquietava, ele interrogava. Quando as pessoas estavam diante dele, era inevitável, olhando para o jeito como ele vivia, escutando o que ele falava, as propostas de vida que ele tinha, olhando para o caráter dele, para o jeito dele ser gente, era inevitável que as pessoas se perguntassem: por que eu também não posso viver assim? A presença de Jesus inquietava, provocava perguntas. Respondia? Também respondia, mas ela provocava muitas perguntas. E é assim que tem que ser hoje. A nossa religião, a nossa pertença religiosa tem que ser constantemente um incômodo, um bom incômodo, uma paz inquieta, como diz sabiamente o Padre Zezinho. De você ter condições, de você ter a consciência de que a sua experiência religiosa lhe faz perguntar o tempo todo se você está fazendo a coisa certa, se você está escolhendo a coisa certa, se você está julgando do jeito certo, para que você não se sabote. Você não pode se sabotar, você não tem o direito de viver se sabotando. É uma menina, na verdade uma moça de 22 anos que escreve assim: Padre Fábio, eu estou muito preocupada com a minha mãe. Há mais ou menos um ano, ela descobriu as redes sociais e desde então tornou-se um vício para ela. Minha preocupação, padre, não é sem razão. De uns meses para cá, minha mãe colocou uma senha no computador e, às vezes, ela passa madrugadas inteiras, padre, conectada no chat do Facebook. Isso tem sido causa de brigas frequentes entre ela e meu pai. Ela se defende. Diz que é muito sozinha, que não tem amigos e que os melhores amigos que encontrou na vida são todos virtuais. Eu tenho 22 anos, já estou terminando a minha faculdade, sou filha única, trabalho e fico pouco em casa. Meu pai também está sempre ausente por causa do seu trabalho, que o faz viajar muito, e isso faz com que minha mãe fique muito solitária em casa. Desde que ela descobriu essas redes sociais, isso tornou-se um vício na vida dela. Sinto, padre, que meu pai está muito intolerante com tudo isso. E percebo que já existe uma crise estabelecida no casamento deles. Estou muito preocupada. Tento conversar com ela sobre o assunto, mas ela não me permite e diz que ela é minha mãe e que eu não tenho direito de falar absolutamente nada sobre o comportamento dela. Que ela não se mete na minha vida e que, portanto, eu não devo me meter na vida dela. Minha mãe, padre, tem se comportado como se fosse uma adolescente. Fico envergonhada e não sei o que fazer. Como posso ajudá-la, padre? Eu também, minha gente, fico muito preocupado no papel que essas redes sociais muitas vezes desempenham na nossa vida. Eu sei que é agradável, eu sei que muita gente descobre amigos de verdade, eu sei que as redes sociais, elas diminuem distância, a gente fica próximo de quem a gente admira, a gente fica próximo, a gente faz grupos de amizade. Eu me lembro que da última viagem para a Terra Santa, né? Foi uma viagem maravilhosa. Nós ficamos em 220 pessoas, para você ter uma ideia, peregrinando durante 10 dias pela Jordânia e Israel, e nós saímos de lá, vários grupos de amigos mesmo. Aqueles ônibus criaram uma fraternidade tão grande, porque nessas peregrinações a gente fica junto o tempo todo. São 24 horas convivendo, né? E é claro que dali essas pessoas saem motivadas a continuarem.
é uma forma de estender aquela viagem para as suas vidas. E ali nós temos lá o Facebook, as comunidades, os viajantes, né? Os peregrinos da Terra Santa. Eu acho bonita a maneira como eles partilham fotos, as alegrias da viagem que ainda duram até hoje. Porque uma viagem para a Terra Santa, ela não termina nunca dentro da gente, sobretudo por causa dos amigos que a gente fez lá. De vez em quando eu vejo os ônibus, que eram divididos em ônibus, né? O ônibus vermelho, o ônibus amarelo, o ônibus vermelho se comunicando entre eles para que eles possam se encontrar, para que possam fazer uma confraternização, ou até mesmo combinando novas viagens. Isso é muito saudável. É importante, eu gosto de dizer isso. A gente precisa estar próximo de quem nos faz próximos de Deus. Então, de repente, você descobre que naquele grupo virtual você tem amigos que lhe fazem ser amigo de Jesus. Então, pronto. Isso é um valor. O que a gente não pode permitir é que essa vida virtual venha a abarcar, isto é, tomar conta de toda a nossa vida. A gente não pode esquecer que a gente tem pessoas do nosso lado, né? Que a vida é real, que a vida é concreta, que eu tenho que me preocupar com os meus filhos, que eu tenho que me preocupar com o meu marido, que eu tenho que me preocupar com a minha esposa, que eu não tenho o direito de ficar tirando muito tempo do meu dia, da minha dedicação, para ficar lá naquele Facebook o tempo todo, naquele Twitter o tempo todo, no e-mail, nas salas de bate-papo. Eu preciso dosar. E eu fico preocupado como muitas vezes essas redes nos infantilizam mesmo, nos retiram da responsabilidade, melhor dizendo. Não é só infantilizar, é nos fazer esquecer que nós temos responsabilidade. Eu fico me policiando. Quanto tempo eu gasto do meu dia na minha internet? Minha gente, isso aqui é um perigo, ó. A gente fica. Senta lá. Como é que é? Peraí, só que eu tô... Tudo é urgente, tudo é importante, né? Já observou que hoje tudo é importante? Parece que alguma coisa mudou. Nós estamos considerando que tudo agora é importante. Eu estou jantando e aí eu paro. Gente, desculpa que esse e-mail aqui eu preciso responder agora. Aí começa. Isso é mentira. Não tenha nada nessa vida que não possa esperar terminar um jantar que você está fazendo com seus amigos, com seu esposo, com seus filhos. Você precisa entender que os meios virtuais, e a vida vai ser cada vez assim mais, não tem como voltar atrás. Você precisa entender que essa vida virtual é apenas um complemento, uma parcela. Ela nunca pode ser maior do que a vida real. E vida real, não estou dizendo que a vida virtual não é real. Não estou dizendo que aqueles amigos não são de verdade. Não. Eu só acho que você não tem o direito de colocar na vida virtual mais importância do que os seus relacionamentos, do que as suas urgências. O que realmente é urgente na sua vida? E é muito preocupante isso. Imagina uma menina de 22 anos tentando convencer a mãe de que o comportamento está inadequado. Está vendo como os papéis se invertem? Porque hoje é muito comum que a gente encontre pessoas realmente esquecendo da maturidade que já alcançou na vida e regredindo. Isso é muito perigoso. Isso pode regredir. Esses relacionamentos virtuais, quando não bem administrados, eles podem fazer abrir porteiras na sua vida que depois você não sabe fechar mais. Minha gente, quanto casamento está sendo terminado, está sendo minado por causa dessas benditas redes sociais, mal utilizadas. Mulheres que se envolvem afetivamente com outros homens. Porque, claro, do outro lado do computador, todo mundo é lindo, é maravilhoso, todo mundo é compreensivo, todo mundo é amigo, todo mundo é solidário. E a gente sabe que às vezes você está lá vivendo uma dificuldade com seu marido não é tão perfeito assim como você gostaria que ele fosse, e de repente você tem um amigo ali de Face, de Twitter, sei lá de quê, que começa a dizer coisas bonitas para você, coisas que seu marido não sabe dizer, ou começa a lhe tratar de um jeito que seu marido não trata, e você vai caindo nessa ilusão, e você vai permitindo que essa ilusão vai crescendo dentro de você, e de repente você está se distanciando do que você realmente ama, de quem realmente lhe ama, para alimentar um contexto de ilusões
que pode ser absolutamente destrutivo para você. Muito cuidado onde você gasta o seu tempo, com quem você gasta o seu tempo e onde você se ampara afetivamente. Volto a dizer, as redes sociais bem administradas, bem articuladas, elas nos ajudam a criar vínculos positivos, mas elas precisam ser muito bem administradas, porque senão a gente pode se exceder e a gente pode esquecer quem nós somos e como devemos nos comportar. Perigo, viu? Muito perigoso mesmo. Sim, Padre Fábio, boa noite. Eu não sei o que fazer. Me vejo numa vida sem saída. Passo o dia trancado no meu quarto chorando, não consigo me aproximar das pessoas. Tenho muita dificuldade de me expressar sobretudo os meus sentimentos. Eu tenho uma grande dificuldade de pedir perdão, de perdoar, e vivo com o coração cheio de mágoas. Já tentei mudar, já tentei ser diferente, mas em todas as vezes eu falhei. A cada dia eu me vejo mais sem saída. É muito precioso o esclarecimento pessoal, porque é ele que nos ajuda a projetar uma vida melhor, ou então retroceder para consertar alguma coisa que não ficou bem. Viver consiste em ir adiante, mas também retroceder. Viver bem consiste em ir adiante, mas também retroceder. Retroceder é absolutamente necessário às vezes, para que a gente siga mais leve, depois de ter reorganizado aquilo que nós sabemos que ficou para trás e que não ficou ajeitado dentro de nós. Aí sim você vai mais leve, você caminha melhor, porque no gesto de retroceder, você desfez um fardo que lhe privava de ir adiante. É tão cruel quando a gente percebe que nós estamos desperdiçando um tempo precioso, prestando atenção no lado de fora. É importante demais que a gente volte os nossos olhos para dentro, porque é aqui no dentro que nós podemos identificar a nossa verdade. É aqui neste encontro pessoal que você saberá dizer se você está feliz com as escolhas que você está fazendo. É aí, andando os caminhos de dentro, essas estradas sinuosas que podem lhe levar ao cerne de sua verdade. É andando estes caminhos tortuosos que você vai encontrar as respostas que você tanto necessita para bem viver. O autoconhecimento é necessário demais até para a gente ter condições de vencer os nossos desafios. Não se acostume com o seu jeito triste de ser. Problematize isso, pergunte-se por quê. O porquê dessa tristeza? O porquê não querer sair do quarto? Peça ajuda. Às vezes nós estamos vivendo desordens químicas que são frutos justamente da nossa má alimentação, dos nossos hábitos ruins. Procure ajuda terapêutica, procure um médico. Sim, a tristeza pode ser química, nós sabemos disso. Essa experiência de autoconhecer-se, ela é fundamental, porque é a partir dela que você tem condições de avaliar o que você vive, o que você escolhe, o que você ama, o que você despreza. E é a partir desta experiência, desse olhar dentro, que você vai tendo condições de estabelecer metas. Deus age assim em nós, minha gente, num constante jogar para dentro, para que você tenha condições de ficar a sós consigo. E estando a sós consigo, está também a sós com Ele. E quando você fica a sós com o Senhor, tudo se esclarece. Nós vivemos, minha gente, de maneira muito errada.
E nós vamos nos acostumando com esse jeito errado de viver. A gente, em um determinado momento da vida, para de prestar atenção naquilo que de fato importa em nós. A gente presta atenção em tudo. A vida dos outros nos interessa tanto. A gente passa horas e horas vendo séries na televisão, no computador. Nós nos interessamos pela vida dos artistas, nós nos interessamos pela vida dos outros e dedicamos tão pouco deste interesse a nós. Aquilo que nos move aos nossos desejos, aquilo que estamos fazendo da vida. João Paulo II dizia que nós devíamos entrar em águas mais profundas. Ele se referia à evangelização. E o primeiro passo deste entrar em águas mais profundas é justamente o mergulho que nós precisamos fazer em nós mesmos. Ou você acha que o convite à evangelização é para você sair e ir falar aos outros? Não, isso é uma consequência. Primeiramente, é entrar nas águas mais profundas do seu coração. Não se acostume com as respostas rasas que você já lhe respondeu sobre você. Cave um pouco mais. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Que estejamos sempre atentos às oportunidades que a vida nos dá, de sermos julgados para dentro e assim chegarmos ao conhecimento da verdade. As suas dificuldades passam certamente pela sua incapacidade de lidar com você. Não é normal a gente querer ficar trancado num quarto o dia inteiro. Não é normal a gente se sentir tão frustrada com a vida que a gente está vivendo. Problematize o porquê você fica trancada dentro do seu quarto. Enfrente-se. Não fique com essa resposta fácil, dizer hoje eu não quero sair, eu estou mal. Por que está mal? Por que não quer sair? Faça perguntas que de fato lhe façam chegar ao cerne da sua verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos convida a viver constantemente a investigação que nos faz chegar ao conhecimento da verdade. Quem não se conhece, certamente não terá facilidade de lidar consigo. Ir adiante é a meta de todos nós. Eu quero ir adiante. Eu quero alcançar este Padre Fábio que eu posso ser, que eu ainda não desfruto, às vezes por preguiça, por acomodar, por estar acomodado. Eu quero alcançar este Padre Fábio que Deus me convida a ser. E eu só posso alcançá-lo à medida em que eu ando por dentro, em que eu vou criando dentro de mim essa disposição interior de alargar os caminhos e a consciência e fazer comigo, proporcionar-me o mesmo que os discípulos de Emaús puderam viver, estando a sós com o Senhor, partilhando o pão. Minha gente, essa história, eu fiquei tão tocado com uma história que eu ouvi hoje, através de uma assistente social que estava fazendo um atendimento lá no Hospital Regional de Taubaté, e a história chegou até mim. Uma moça chamada Marcilei, lá do estado do Paraná, casualmente me assistiu no programa do Didi, programa do Renato Aragão, no Dia dos Pais, eu cantando a música dos pais, e me parece que eu disse alguma coisa lá, alguma coisa que falasse assim, olha, faça uma ligação para o seu pai, né? Nunca é tarde para a gente se reconciliar com o pai da gente, você que de repente, não me recordo muito bem como foi a história. O que eu sei é que a Marcilei tinha 7 anos que ela não falava com o pai. Ela saiu de casa, fugiu de casa lá do Paraná, veio para São Paulo e nunca mais deu notícia à família. E a assistente disse que ela ficou muito tocada quando me ouviu falar dessa história. E o que ela fez? Imediatamente ela resolveu ligar
para o senhor Alonso, que é o pai dela. E disse que chorou muito no telefone, reconciliou-se com ele, tudo isso no dia depois no Dia dos Pais. E aí eles marcaram um momento para se reencontrarem, que estavam todos muito saudosos, né? Muito desejo de encontrar, e ela estava muito feliz por se reconciliar com o pai, e o pai ainda mais feliz do outro lado por ter reencontrado a filha e ter vivido aquele momento de reencontro através do telefone. E aí marcaram, ela ficou de ir para o Paraná para encontrar-se com o pai, só que não deu tempo. No dia 3 de setembro, ela morreu de acidente. E o pai veio para Taubaté, onde a filha estava na UTI, onde ela havia sofrido o acidente, e teve a oportunidade, mesmo com ela inconsciente, de encontrar-se com a filha antes de morrer. E aí ele pediu, contou a história, contou tudo o que tinha acontecido, e falou assim: eu gostaria muito que o padre Fábio soubesse que naquele dia, naquele momento, ele me trouxe a minha filha de volta. E eu fiquei muito feliz, sabe, minha gente, com essa história, porque me senti muito responsabilizado. Uma responsabilidade que eu interpreto como necessária de ser partilhada. Eu fico pensando que, no quanto é nobre a gente poder entrar na vida de uma pessoa pela porta da frente, não é? Porque às vezes a gente pode entrar e fazer mal. Às vezes a gente entra na vida do outro, a gente estraga. Mas às vezes Deus nos dá a oportunidade de entrar e de fazer bem. Você ter a oportunidade de consertar um coração antes dele ir embora. Você ter a oportunidade de oferecer a uma família a possibilidade do perdão, do amor, da misericórdia. Coisas tão importantes e tão simples na vida humana. Porque imediatamente eu me recordo da palavra de Jesus. De uma palavra que encontrava o coração das pessoas e despertava aquelas pessoas para retirarem do coração o que não prestava, para jogar fora aquilo que estava de excessivo e de reassumirem um compromisso com a vida. Por isso vale viver, minha gente. Por isso vale a gente fazer o pacto com a vida, com as coisas boas. Pensar que pela vida você tem a mesma oportunidade que eu. Pensar que você tem a oportunidade de ser um elo, de ser um laço, de restabelecer as pontas, de ser essencialmente religioso na vida daquele que passa por você. Eu nunca vou poder encontrar-me com a Marceli. Mas quem sabe a vida me dê a oportunidade de encontrar a outra parte do laço que ainda está viva. O Sr. Alonso, para quem eu quero mandar um abraço, para quem eu quero muito respeitosamente dedicar a minha oração, o meu carinho, o meu respeito. E fazer dessa história, desse testemunho que chegou até a mim, uma oportunidade para dividir com você aquilo que eu acredito, aquilo que para mim é um referencial de verdade que eu não gosto de perder de vista. A nossa palavra pode fazer bem àqueles que nós encontramos. O nosso gesto de carinho, a nossa palavra amorosa pode transformar o mundo. Pensar que hoje você pode ter negligenciado oportunidades de passar bem pela vida das pessoas. Mas não fique culpado. Se você negligenciou hoje, renove com a vida o compromisso de passar bem amanhã, ou de passar ainda hoje nesse tempo que lhe resta. De você não desperdiçar esta oportunidade de cuidar do mundo, de cuidar da vida, de fazer um gesto de amor, de pronunciar uma palavra que possa fazer bem ao coração daquele que passar por você. Fico muito feliz por ter tido a oportunidade de passar ainda, que num momento derradeiro, na vida e no coração dessa moça que eu não tive a oportunidade de conhecer.
mas que eu levo comigo um ensinamento para que eu nunca me desprenda dessa responsabilidade que Deus me entregou, de ser Jesus de novo na vida das pessoas. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, e eu desejo que você continue na mística que lhe incorpora na vida de Jesus, e que você nunca perca de vista esta responsabilidade e essa oportunidade de ser Ele, na sua voz, nos seus gestos, e de oportunizá-lo de acontecer no mundo através de você. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.